nós podemos deixar de nos sentir cansados desde quando a gente se levanta? Como assumir o controle da nossa vida? Meu nome é Flávia Carvalho. Para você que não me conhece, eu tenho miastenia graves e é uma doença que causa cansaço muscular. E por isso a tendência é que eu não tenha controle sobre os meus movimentos musculares e me sinta cansado o tempo todo. E nas últimas semanas eu tive semanas intensas de exame, consultas médicas, perícia. E eles colocaram de uma forma muito clara, assim como a minha médica, que a doença com a qual eu convivo e que eu tenho, ela por si só, o quadro dela justifica que eu esteja de licença médica, que eu permanecesse de licença médica, e na perícia a conclusão deles e a fala deles é essa: a sua doença é uma doença incapacitante, logo a gente está verificando apenas para confirmar, mas a gente não tem o que questionar aquilo que a sua médica coloca. Você tem a doença, aqui estão os exames, aqui está o quadro. Bom, e o que isso tem a ver com aquele cansaço que eu falei do início do vídeo, né? Uma pessoa com miastenia, ela se sente cansada ao longo do dia, principalmente da parte da tarde para a noite, isso se intensifica. Mas não é raro a gente acordar cansado. O interessante é que eu tenho conversado com muita gente, ajudado muita gente, e as pessoas têm falado comigo, têm compartilhado comigo como elas não têm miastenia em absoluto. Algumas têm outras doenças autoimunes, outras não têm absolutamente nenhuma outra doença. Mas como elas já acordam cansadas, como elas estão exaustas da vida. E eu consigo entender perfeitamente o que é a dificuldade que é viver cansado e se sentir cansado. Os momentos de irritação que se tem quando se está muito cansado. É igual criança, sabe? Quando está cansada e que você fala assim, nossa, ela está irritada, ela está ranzinza, ela está cansada, ela precisa dormir, ela está lutando contra o sono. Mas esse cansaço do adulto não é lutar contra o sono. E é um sono que parece que não descansa, né? E eu consigo me solidarizar e entender perfeitamente o que a pessoa está falando. E outro dia eu estava conversando aqui em casa e me foi perguntado como eu aguento, como eu suporto, como eu consigo me manter e continuar fazendo as coisas que eu faço. O que eu faço? E eu sempre falo da questão do controle. A gente não controla nada, vocês vão me ver falando isso em vários vídeos. A gente não controla o outro, a gente não controla o que acontece com a gente. A gente pode controlar o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E como a gente pensa, como a gente sente, o que a gente faz em relação àquilo que a gente não controla. Isso está no nosso controle. E eu então comecei a perceber, a entender que as minhas limitações, a minha incapacidade, aquilo que é dito para mim, que é a minha incapacidade e que me cansa mentalmente, me cansa emocionalmente, por exemplo, participar de todas essas coisas, exame, hospital, perícia, médico falando da gravidade da doença, falando de como os meus sintomas ainda estão ativos e o esforço que eu faço de controle emocional para controlar os sintomas e controlar a tremedeira e caminhar e fazer as coisas. Todo esse cansaço, tudo isso, eu consegui de alguma forma controlar e pacificar. É o que eu chamo de estar pacificado. Estar num ponto de equilíbrio onde eu consigo fazer a gestão, inclusive desse cansaço da miastenia. Mas eu vou dizer para você, ainda que eu me sinta cansada, muscularmente falando, quando eu me levanto, eu tenho que tomar um remédio e tal, e fazer os meus exercícios, eu tô a mil para as coisas que eu tenho que fazer, né? E aí eu levei alguns dias agora para organizar, vou ficar de licença mais um tempo, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como é que eu vou me organizar. E isso passa por um equilíbrio ligado a isso, a quem eu sou, o que eu sinto,
ao meu estado emocional, né? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, tudo isso num equilíbrio. E é claro que não há fórmulas mágicas, não há uma maneira que eu possa dizer assim, ah, faz isso que vai resolver, faz aquilo que vai resolver. Mas eu posso dizer também que não fazer nada também não vai resolver. A gente precisa fazer. Eu faço terapia há muitos anos, mas foi na programação neurolinguística, na PNL. Eu fui fazer uma formação em PNL há pouco tempo, fazendo outra agora, que eu encontrei ferramentas práticas para assumir esse controle. Não é assumir o controle das situações, não é assumir o controle das situações difíceis e fáceis que me chegam. Não é assumir o controle do outro, da ação do outro, a favor ou contra mim. É assumir o controle de como eu me sinto, de como eu penso e de como eu ajo. E para isso, eu criei algumas rotinas, eu criei alguns rituais. Os rituais e as rotinas, eles são muito fortes na nossa vida. Tudo que a gente faz está ligado a algum hábito, a algum ritual. O problema é quando a gente passa a fazer aquilo por aquilo e não como um instrumento para nos levar a um objetivo maior, né? Por causa disso, eu escrevi um e-book que eu distribuí gratuitamente, estou distribuindo gratuitamente. São 5 passos simples para você assumir esse controle. É o início, sabe? É o começo, é o primeiro passo de você começar a pensar nessas coisas, a fazer. Mas não adianta ler, achar bacana e não praticar, tem que praticar. Também nas próximas semanas estou colocando os primeiros artigos no ar lá no blog. A gente está se aproximando aos 1000 inscritos aqui do canal, então vai ter o sorteio da luminária. Também voltei essa semana, porque a gente vai voltar a desmamar o corticoide. E não que eu tivesse desistido de perder o peso, eu não desisti. Mas eu parei a ideia de ficar contando pontos. Eu estava focada numa outra coisa, a coisa não estava andando, então isso sempre dá aquela... Mas a responsabilidade é minha, é eu que tenho que fazer, eu que tenho que construir o resultado, e eu tenho até dezembro para chegar no meu peso. Então, se você quiser acompanhar, acompanha lá no Instagram. Eu vou voltar a colocar os vídeos da pesagem. Tem um grupo no Facebook, que é o Apesar da Circunstância, em que tem lá toda a metodologia que eu sigo, como eu faço. Também vou alimentar lá com mais material. Enfim, tem muita coisa para fazer. Dá para ficar cansado? Não dá. E sabe por que não dá? Porque eu estou fazendo aquilo que me move. Eu estou fazendo aquilo que tem sentido para mim. Se eu ficar olhando o cenário geral, todo de ontem para trás, tudo que aconteceu, bababá, bababá, a perspectiva do que vai acontecer, eu não vou me mexer no hoje. E aí realmente a carga é muito pesada, você se sente muito cansado. Nossa, a minha astenia, o remédio. Sabe, o foco é no agora, no que eu estou fazendo agora. Me responsabilizando por como eu estou me sentindo. É possível você acordar, eu creio, porque eu consigo, e eu tenho minha astenia, você acordar de manhã sem se sentir cansado. Cansado da vida, mas se sentir energizado para viver essa vida. Porque aí você toma consciência de que viver a vida é aquilo que você vai fazer nesse hoje. Você vai fazer nesse hoje para tornar esse lugar que a gente vive, para tornar a relação com as pessoas que você tem, sejam elas quais forem, para tornar o espaço em que você está, seja ele qual for, um espaço melhor. E isso está no seu controle. Você pode influenciar o lugar que você está, as pessoas com quem você convive, as pessoas que você alcança, e não ser apenas alguém que é influenciado. Bom, então fica aqui o convite para você baixar o e-book, se você quiser. Tá aqui embaixo, vai ter um link, vai abrir num chat na página do Face, e aí você clica lá para baixar, ele baixa em PDF. Se você tiver no celular, você precisa ter o Messenger e PDF no seu celular, né, para baixar. Fica também o convite para, se você quiser acompanhar essa coisa do emagrecimento, que agora eu vou pegar pesado não, leve, do grupo do Facebook aqui, do Apesar da Circunstância. Curte a página lá, se inscreve no canal aqui pra gente chegar aos 1000 e fazer esse sorteio logo. E em breve eu vou passar para vocês o link do blog, já com alguns artigos e reportagens traduzidos, e vou estar trabalhando nisso também.
Muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço. Se cuida, fica bem e até o próximo.